Olá, pessoal! A proposta deste vídeo é discutir então a liberdade, tanto na concepção de Aristóteles quanto na concepção de Santo Agostinho. De modo geral, há várias concepções de liberdade, porém a gente vai tratar aqui de uma em específica que atravessa esses dois autores, que é conhecida como libertarismo. A ideia de liberdade compreendida enquanto a possibilidade de eu decidir, tomar decisões conforme o meu desejo. Se eu agir de tal forma, foi porque eu quis. Ou seja, o ser livre, a ideia de liberdade, é agir voluntariamente, ou seja, conforme os meus desejos. Eu quero fazer isso, eu pretendo fazer isso, então eu faço isso. Portanto, eu sou livre. A ideia aí de autodeterminação. O sujeito é a causa de sua ação. Se eu quero, eu faço algo. Se a pessoa X quer alguma coisa, ela é livre para fazê-lo. Então essa é a ideia de autodeterminação e a ideia do libertarismo. O sujeito, né, é aquele que age conforme os seus desejos, conforme sua decisão. Eu decidi fazer tal coisa, a responsabilidade é minha. Não faço tal coisa porque eu sou de tal signo ou por questões mais amplas, ele faz uma pessoa criminosa porque ela nasceu de tal maneira, em tal lugar, etc. É uma concepção de que todo mundo pode escolher agir de diferentes maneiras e escolhe uma, ela é livre para isso. Deu para pegar o básico e a gente vai caminhando nisso. Aí, a liberdade em Aristóteles. Para chegar na ideia de liberdade, primeiro ele quer apresentar aquilo que não é livre, ou seja, aquilo que é involuntário. O que uma ação minha pode ser involuntária, por exemplo? Eu posso agir conforme um impulso, uma compulsão. Na raiva, eu fiquei com raiva ali na hora e agredi alguém. Eu não agi deliberadamente, eu não pensei sobre isso, não raciocinei, não foi uma decisão que eu tomei, foi um impulso. Ou por ignorância, ou seja, não ter conhecimento sobre as coisas, sobre si mesmo, não usar a razão, uma atitude ignorante nesse sentido, que ignora o uso da razão, que ignora o conhecimento, as coisas, leis naturais, etc. Por desconhecimento, não age. A pessoa age por não saber fazer tal coisa, não conhecer, não ter razão, tipo, acha que isso é bom, sem saber de fato que é ruim. É nesse sentido que ele está tratando, daí do involuntário. Não faço necessariamente porque eu raciocinei para fazer isso. Se pensar, por exemplo, essa ideia da ignorância, as ações das crianças, por exemplo, ela vai lá e põe o dedo na tomada por ignorância, porque não sabe que se pôr o dedo na tomada vai tomar um choque, vai descobrir ali na hora. Eu acho que isso exemplifica bem essa ideia de uma ação involuntária, não é pensada, não é uma deliberação racional. Diferente de um adulto que pensa, eu vou colocar o dedo na tomada, eu vou tomar um choque, e vai lá e põe. Deliberou, escolheu, vai nesse sentido. Aí tem aquilo que é compulsório, ou seja, aquilo que está fora de nós, qualquer coisa que a gente não tem controle. Leis da natureza, o próprio clima, Eu não posso controlar se vai fazer calor, se vai fazer frio. Eu posso deliberar, por exemplo, a roupa que eu vou vestir conforme o clima. Se chove, se faz sol, vai nesse sentido. Tem coisas que a gente não controla. Não tem como controlar o tempo, a gravidade. A princípio a gente não controla. Não tem tipo, eu vou jogar uma bola e eu quero que ela só suba e não volte mais. Eu tenho um impulso, com essa força ela sobe, mas depois com a gravidade, obviamente, ela vai ser puxada para baixo. Então essa ideia que ele está tratando aí do compulsório, aquilo que a gente não tem controle. As forças estão fora da gente. E tem então o voluntário. E aí sim entra na ideia de liberdade para ele, que é aquilo, que o princípio motor, a causa primeira daquilo, que faz aquilo acontecer, está dentro, né,
do sujeito, né, o agente. Eu escolhi, né, eu tenho noção do que está acontecendo e eu escolho tal coisa. Então é voluntário. Né? Voluntário tem a ver com escolha. Eu escolhi agir de determinada maneira. Essa é a ideia para ele, então, de onde vai estar centrada a questão da liberdade, o que é voluntário. Eu raciocinei, eu analisei e eu tomei uma decisão. Então, justamente essa questão de escolha vai envolver o princípio racional, a ideia de logos aí. Então, se escolha envolve a razão, né, ele vai propor uma ideia, a ideia do racional, do logos, para os gregos, onde se realiza? Se realiza na cidade, né? Quem é o ser da cidade? É o homem. Então a escolha só cabe aos homens. Um gato não tem uso da razão, não tem logos. Ele não pode decidir certas coisas. Um exemplo que é comumente dado é que se um gato estiver morrendo de fome e ele está em frente a frutas, ele vai morrer de fome. Ele não vai entender que aquilo é para comer, ele pode comer de alguma maneira e sobreviver. Não, aquilo para ele ele não entende como comida. Enquanto o ser humano, se tiver, vamos supor, que não, um humano que não come um determinado animal, sei lá, um cavalo, por exemplo, ele não come. Mas ele pode estar no momento em que esteja com fome, né, sem nada, e tem ali um cavalo, ele está ali, ele pode escolher comer ou não. Né, ele delibera isso, é uma decisão. Então, o Aristóteles está muito focado na questão da liberdade na cidade. Como os homens livres, né, decidem as coisas, usam da sua razão, do seu logos, para escolher, deliberar. É isso que implica a liberdade. Investigar, analisar, observar, justamente aquilo que nos cabe escolher. Obviamente vão ter coisas que a gente não tem domínio, como eu falei, o clima, ou mesmo, né, tipo, leis de outros países. Aqui no Brasil não tem como eu decidir a lei da Argentina, a lei dos Estados Unidos. Eu quero que na China seja assim. Não tenho poder nenhum de decisão. Isso é com os chineses, se eles têm ou não liberdade para isso. Então, liberdade aqui no Aristóteles é a questão da polis, da cidade. Como cidadãos, vão discutir. Até porque, nesse contexto, as mulheres não têm liberdade, elas estão na casa para cuidar da casa. Os menores também não têm, quem manda é o dono da casa. Você tem uma sociedade baseada no trabalho escravo, então os escravos não têm liberdade, já é um pressuposto da escravidão isso, da servidão. Então são os homens que vivem na cidade e discutem a vida pública. Ele está pensando em liberdade para eles. É eles que podem pensar e agir conforme suas deliberações. Então aqui a ideia de liberdade, primeiro, que é um pressuposto ético. Né? Eu só posso pensar em ética, que é a área da filosofia preocupada nas ações, né, que a questão é como agir. Aqui o como agir só pode pensar quem é livre, como em qualquer contexto. Se eu não posso ser livre para pensar em como eu vou agir com as pessoas e comigo mesmo, né, não tenho por que agir. E é uma liberdade, uma ética pensada na política, porque está voltada para as decisões da polis, da vida em comum. Aqui, liberdade, então, sintetizando a ideia, é agir voluntariamente, podendo escolher entre coisas possíveis mediante um processo de deliberação. Ou seja, eu vou agir, né, voluntariamente, eu me proponho agir de tal forma, escolhendo o que é possível e deliberando isso. Ou seja, eu vou agir conforme aquilo que eu posso fazer, de acordo com uma decisão minha. Eu deliberei, ou seja, eu analisei, eu observei, tomei uma decisão. Isso é livre, é usar a razão. Lembra aquela concepção de homem enquanto corpo e alma? Está aqui também. Para o Aristóteles, essa parte do logos tem que dominar os impulsos, né? A alma controlando o corpo. O logos tem que decidir como fazer as coisas, a razão. Então, ou seja, eu não posso tomar uma decisão pautada por um impulso, um interesse, né, do meu corpo, porque isso não é ser livre. Eu estou obedecendo
a instintos. Isso os animais fazem. Os animais não são livres, não racionalizam para tomar decisões. Então a ideia é que o homem use a razão e decida o que é melhor. Analise. Alguém na cidade, então ele pensando a liberdade enquanto uma questão da vida pública, da polis, da política, liberdade é o analisar e agir conforme o que for melhor para o bem comum. Se eu for agir conforme o meu interesse, eu quero enriquecer, quero ficar muito rico para ter muitos bens, no caso o homem da cidade sair com várias mulheres, etc. Ou seja, está olhando só para os interesses próprios, seus instintos, seus impulsos, não buscando o bem comum. Então ele não está decidindo por si mesmo, ele está sendo até comandado pelos seus impulsos. Ou seja, é livre se eu uso a razão. Quando eu decido, eu estou sendo livre. Se eu não uso a razão, eu mesmo não tenho controle sobre mim mesmo. Estou sendo controlado pelos meus impulsos, pelos meus desejos. E aí, citando ele, sendo objeto de escolha, algo que está ao nosso alcance e que é desejado após deliberação, a escolha será um desejo deliberado de coisas que estão ao nosso alcance, pois, quando decidimos como resultado de uma deliberação, desejamos de acordo com o que deliberamos. Ou seja, aí o Aristóteles, em sua obra Ética Nicômaco, está colocando que a escolha, aquilo que objeto da nossa escolha, aquilo que nós desejamos após uma certa escolha, uma certa decisão, essa deliberação, eu deliberei, eu coloquei que eu vou fazer isso, a escolha faz parte do nosso desejo deliberado dentro do possível. Por exemplo, pensando na vida em comum, vamos supor, está discutindo construir uma ponte em tal lugar, pensando aí na vida pública na Grécia. Então vai ser analisado, vai ser racionalizado, vai ser pensado, e aí a decisão de sim ou não vai ser livre conforme o acordo comum que se chegou. Os indivíduos ali racionalizaram, pensaram e chegaram no acordo comum. Então eu posso dizer sim ou não conforme aquilo que eu analisei, racionalizei e penso como melhor ou pior para ser feito. E agora a gente vai para o Santo Agostinho, que está discutindo a questão do livre-arbítrio. Primeiro, entender que livre-arbítrio é essa possibilidade de decidir, o escolher por meio da minha própria vontade. Qual que é o problema que ele tem aí? A relação entre liberdade e a questão do pecado. O Santo Agostinho, ele está ali no início do catolicismo, o ano 354 a 430 depois de Cristo. É muito recente, então, o cristianismo ali. Ele é de Hipona, no norte da África, uma região em que o cristianismo chegou, fazia parte do Império Romano. Ele vai estar pensando essa questão do pecado e a relação com a liberdade. Isso é um problema ali dos pensadores que estão fundamentando justamente os preceitos da Igreja Católica. E a princípio ele está se colocando, inclusive, contra um movimento chamado de maniqueísta. O que é esse movimento maniqueísta? O que o maniqueísmo defendia? Eles defendiam a ideia de que havia duas forças antagônicas, o bem e o mal, a luz e as trevas, um Deus bom e um Deus mau, que disputam entre si, essas duas forças antagônicas, as coisas do mundo. E se eu tenho um Deus bom e um Deus mau que disputa as coisas, as pessoas fazem o bem e o mal não por livre escolha, mas por pressão desse Deus bom e desse Deus mau. O mal aí seria não uma questão individual, mas é externa ao indivíduo. Um Deus do mal fez ele fazer tal coisa. As trevas levou a pessoa a fazer isso. Ou, muito se discutiu, se Deus criou tudo, então Deus criou o mal. E o que ele está propondo? Não. A origem do mal não foi Deus que criou. Deus seria o bem supremo. Tudo que ele cria é bom. Então não tem como ele ser a origem do mal. O pecado, esse mal moral, então ele seria o quê? Um abuso que as pessoas fazem da liberdade.
as pessoas agirem de maneira que desrespeitem esse bem, as ordens das coisas que foi criada por Deus. Essa é a ideia aí que o Agostinho está pensando a respeito da liberdade e sua relação com o pecado. Aí, para o Santo Agostinho, a ideia do livre-arbítrio, que é uma questão individual, que o difere do Aristóteles, que está pensando liberdade enquanto uma questão política, o Agostinho ali vai pensar essa ideia do livre-arbítrio, da liberdade, como essa capacidade que o homem tem de se afastar ou se aproximar de Deus. É uma escolha. Né? Deus, né, fez o homem, sua imagem e semelhança. É uma das criaturas terrenas, né, a superior na hierarquia dos seres, abaixo só dos anjos e, é claro, do próprio Deus. Então, né, ela é uma criatura que não é perfeita como Deus, mas pode escolher o caminho divino, né, se guiar por esse caminho. E aí que tá, né, Deus por amor fez os homens livres que podem então escolher se aproximar ou se afastar do bem. A ideia do mal e do bem é a ideia como se o bem fosse uma luz, né, e a escuridão essa ausência de luz. O mal, essa ausência do bem, não é uma força em si. Então, nesse sentido, o livre-arbítrio é você escolher se aproximar de Deus, estar próximo, ou se afastar, estar longe. O indivíduo escolhe. O pecado, então, resulta de uma escolha individual. Eu escolhi não seguir esse caminho por decisão própria e não agir conforme os preceitos divinos. Eu fugi por liberdade, por escolha minha, escolha individual. É claro que isso implica também, né, que quanto mais você está próximo dessa graça divina, mais você é livre. Essa seria a liberdade de fato, do que você se afastar disso. Mas é uma escolha. É o caminho da salvação. Escolher o bem é uma escolha individual. Então aqui o livre-arbítrio, essa ideia de liberdade, até fundamenta a noção de culpa, né, o pecado. Eu peco, eu tenho culpa, porque eu escolhi me afastar. Eu poderia ter escolhido seguir o caminho da graça divina. Essa ajuda de Deus na busca pela salvação, pela redenção final, pela salvação, né, o bem em si. Então eu posso escolher entre o bem e o mal. Espero que tenha dado para ter uma noção bacana dos autores, da discussão que eles estão propondo, pensar a liberdade. A gente vai ver outros depois, mas é o início para a gente pensar, né, será que eu sou livre? Até onde de fato eu posso escolher? O que implica a liberdade? Qual a importância da liberdade? Né? Vocês gostam de liberdade? Não gostam? Até onde é bacana? Até onde assusta essa ideia? Espero que tenha ajudado, espero que tenham ficado curiosos para ver mais coisas. E é isso aí.